Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são as dinâmicas de relacionamento, ou seja, os tipos de relacionamentos afetivos. Importante ressaltar aqui que eu vou falar das dinâmicas e também dos comportamentos. Não confunda o comportamento com dinâmicas e você vai entender o porquê de eu estar frisando e ressaltando esse tema em específico. Mas antes de entrar e de me aprofundar nesse tema tão necessário, quero te convidar a dar um like nesse vídeo desde agora, de seguir, né, a nossa página aqui, o nosso canal, caso você não seja inscrito, caso você não siga a gente, e de divulgar aqui esse vídeo tão necessário. Lá no final você vai ver, poxa, realmente é importante ter esse conhecimento, ter essa expertise pra gente não sair colocando tudo no mesmo balaio, tudo na mesma caixa, como expert de relacionamento. Mas calma, será que somos mesmo? Tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir diferenciar um pouquinho mais as dinâmicas de relacionamento e, obviamente, identificar quando o relacionamento é funcional, quando ele é disfuncional, quando ele é tóxico, enfim. São basicamente 5 tipos de dinâmicas de relacionamento. E a primeira delas, né, o primeiro tipo de relacionamento, a primeira dinâmica é uma dinâmica funcional, ou seja, um relacionamento que funciona como o próprio nome já fala. Provavelmente, os 3 pilares do relacionamento, né, que a gente viu em um vídeo que está aqui neste canal, os 3 pilares do relacionamento funcionam, né? Então eles conversam. Não é que não tem atrito. Nossa, Silvia, mas quer dizer que um relacionamento funcional, saudável, não tem atrito? Tem. Claro que tem. Sempre vai ter aquela coisa que você não concorda. Pera, eu não entendi isso que você falou. Mas veja, ambos estão maturados. Existe uma maturação emocional para resolver aquele conflito, para resolver aquele impasse que eles de repente estão tendo, né? E aí sim o relacionamento funciona, até porque você tá com uma pessoa, não pra ficar igual lá, uma barata tonta. Ah, olha, eu não aprendo nada, mas tô aqui nesse relacionamento, que legal. Não, o relacionamento ele serve justamente para você aprender, para você evoluir, e os conflitos eles servem para isso. A ideia do conflito não é que seja algo péssimo, desesperador, não. O conflito é justamente aquela pressãozinha que serve pra gente entender, né? Quando a gente, por exemplo, não consegue resolver uma conta, rola um conflito, mas aquele conflito serve para que a gente aprenda a resolver aquela conta de matemática. Eu, por exemplo, não sou muito boa em contas de matemática. Tá tudo Mas, bem. bora falar de relacionamento, que isso daí eu entendo, pelo menos um pouquinho assim, eu entendo. Então, esse é o primeiro tipo, a primeira dinâmica, que é a funcional. Certo? Certo. Tá. Aí quando tá funcionando, tá tudo legal, começa por conta da rotina, por conta de várias demandas, o relacionamento passa de funcional a disfuncional. Entra numa dinâmica disfuncional. Quando a gente fala dessa dinâmica, na verdade, o que precisa? São pequenos ajustes. Olhar para um daqueles pilares e identificar onde que não tá funcionando. Sullivan, a nossa comunicação não tá legal, a gente não tá conseguindo mais se entender. A gente não tem mais escuta, a gente tá sem tempo de qualidade, que é uma coisa muito importante no relacionamento afetivo. A gente tá sem momentos a sós, né? Às vezes vem filho, vem filha, vem um monte de gente na tua casa, você tá com visita já há alguns meses, e aí você não encontra aquele momento tão necessário para alimentar a tua relação, né? Justamente o relacionamento se alimenta desses momentos, desses tempos, desse processo de conexão, né? Gente, se a gente fica um tempinho assim, né, um grande tempo, assim, sem se conectar com a gente já percebe ali uma falta. Pera, o que tá acontecendo comigo? Né? Daí que vem, por exemplo, casos de depressão, casos de tristezas profundas, casos de confusões, de vários transtornos mentais. São momentos que a gente não consegue se conectar com a gente. É por isso que eu sou uma ardente propulsora eu sou uma ardente... Meu Deus, qual que é a palavra? Santa Clara Clareia. Fugiu a palavra. Eu sou a pessoa que promove mesmo a ideia de meditem, bora meditar. Vamos praticar meditação, respira, vamos trazer consciência para essa respiração, inspira, expira. Por quê? Porque você está se conectando com você, através do silêncio, através da autoobservação, enfim. Então, se algum momento dessa relação tá rolando essa confusão, esse desencontro, esse desenlace, é uma chance do relacionamento ficar disfuncional, né? Então rola alguns atritos aqui, algumas confusões ali, o casal não tá conseguindo se entender, qualquer coisinha já começa. E aí, se você vai empurrando com a barriga, não, isso vai passar, não vou nem dar atenção para isso, não vou nem falar sobre isso, há uma grande chance do disfuncional se tornar tóxico. Então, o relacionamento tóxico, ele é uma graduação do relacionamento disfuncional, tá? E o tóxico, na verdade, é muito importante falar. Dentro de uma dinâmica tóxica,
podem existir alguns comportamentos abusivos, tá? E aí a gente tá falando de já um relacionamento tóxico destrutivo, que é uma outra camada. Mas isso não quer dizer que este relacionamento é um relacionamento abusivo, porque a dinâmica de um relacionamento abusivo é muito diferente. Eu preciso ressaltar isso aqui pra vocês, certo? Então, um relacionamento tóxico, voltando, uma graduação de um relacionamento disfuncional, onde ambos estão em pé de igualdade, existe discussão, toma lá da cá, é prato que quebra, é briga, às vezes são xingamentos, né, questão de desconfiança, de ciúme, várias questões assim, né, eles não estão conseguindo se entender. E quando isso cresce, evolui e muito, e às vezes em curto tempo, por um relacionamento tóxico destrutivo. Onde, inclusive, eles se retroalimentam dentro daquelas brigas, daqueles conflitos. Sabe aquela música famosa? Entre tapas e beijos é onde é desejo, é ternura. Pois é. Vamos dizer que não ajuda muito essa música, viu, Leandro Leonardo? Não foi muito legal, assim, porque a gente acaba normalizando essas brigas entre tapas e beijos, né? A gente acha que é ok, mas não tá ok, tá? Não tá legal. Por quê? Porque vocês estão quimicamente viciados numa dinâmica completamente destrutiva, como o próprio nome já fala, tóxico, destrutivo, e completamente doente, né? Você acaba adoecendo, os dois acabam adoecendo, ficando mental, psiquicamente, às vezes fisicamente doentes. É quando um alimenta o lado negativo do outro, a sombra do outro. É quando existe, um desperta o pior do outro, né? Então, assim, existe um ressentimento, existem danos absurdos dentro desse relacionamento tóxico destrutivo. Então, o que se recomenda quando a gente chega aqui? Afastamento saudável. Ah, Sullivan, mas quando tá no tóxico destrutivo, não tem como reverter a situação no tóxico destrutivo? Não, gente. A ideia é vocês se afastarem, observarem o que tá acontecendo aí dentro de você, né? Vocês não estão conseguindo mais se entender, vocês não estão conseguindo mais entrar ali numa consistência através dos pensamentos, né? Vocês já estão realmente emocionalmente danificados. Então, a ideia mesmo, né, é se afastar. Até porque vocês percebem, vocês se alimentam ali de coisas muito negativas. E vou falar que no começo rola aquela coisa tipo, ah, não, mas a gente vai melhorar, a gente vai evoluir, aí voltam e volta depois de um curto período de tempo, né, conforme vão voltando para aquele mesmo lugar de autodestruição e destruição mútua, né? Então, bora olhar para isso. E, por último, existe o relacionamento abusivo. Ah, Sullivan, quer dizer que do tóxico vai para abusivo? Nope. Não, tá? O abusivo é abusivo, sempre foi abusivo. O abusador sempre esteve ali. Na dinâmica abusiva, ela é específica por quê? Porque ela é uma dinâmica onde existem 4 componentes, 4 fatores que justamente fazem com que você consiga diferenciar se aquele relacionamento está dentro de uma dinâmica abusiva. Ah, Sullivan, mas o comportamento, mas as atitudes são tóxicas? Óbvio que são tóxicas. Principalmente quando o abusador está ali, né, no que diz respeito ao abusador. Então, sim, são tóxicas, né? As atitudes dessa pessoa é extremamente tóxica. Conviver com o abusador é extremamente tóxico, mas a dinâmica, é isso que eu estou ressaltando aqui, a dinâmica é uma dinâmica abusiva. Tá, e quais são esses 4 fatores? O primeiro fator é a limitação em alguma área da vida no que diz respeito à vítima. Então, o abusador, eu posso gravar um vídeo só falando sobre o que é um relacionamento abusivo e a dinâmica de um relacionamento abusivo, tá? Mas só para vocês entenderem. O abusador, ele limita, vai aos poucos limitando a vida daquela pessoa, limitando aonde que aquela pessoa pode ir, com quem que ela pode sair, ela vai cerceando, né, os encontros dessa pessoa. Ah, mas eu vou me encontrar com uma amiga, mas eu não gosto da sua amiga, eu não gosto do seu amigo, eu não gosto dessa pessoa, eu não gosto, mas você já foi semana passada na casa da sua mãe, do seu pai, por que você vai de novo? Então ele vai limitando, né, ele vai fazendo com que a pessoa comece a se sentir mal, insegura de estar em determinados lugares que ela adorava ir, que ela adorava visitar, que ela gostava de fazer, né, a pessoa vai se sentindo mal, começa a se sentir um pouco esquisita, financeiramente às vezes. Ah, por que você está trabalhando? No meu trabalho eu ganho o suficiente para nós dois, né? Então é muito importante levar isso em conta. O segundo fator, né, que determina a dinâmica de um relacionamento abusivo, o segundo fator é a pessoa, a vítima, ela começa a cada dia mais permanecer num estado de apreensão constante. Ou seja, é uma pessoa que está sempre apreensiva. Ela está sempre pensando assim, nossa, não, mas eu não sei se ele vai gostar. Ela está sempre pisando em ovos, sabe? Ai, vamos lá na casa de fulano, não, mas ele não vai gostar, ela não vai gostar. Gente, quando eu falo o abusador,
tá? E quando eu falo esse pronome, né, eu utilizo muito esse pronome ele e tal, é porque, assim, grande parte, até por uma questão cultural, grande parte dos relacionamentos abusivos, a vítima é mulher e o abusador é um homem, tá? 73% mais especificamente de relacionamentos abusivos são configurados dessa forma, né? O abusador é um homem e a vítima é uma mulher, tá? Então, por muito tempo, mulheres viveram relacionamentos abusivos e não tinha essa classificação, não tinha esse olhar, até porque a mulher não tinha nem voz, nem vez dentro da sociedade. Então, de tempos pra cá, principalmente, isso começou, esse movimento começou lá nos Estados Unidos mesmo, esse olhar um pouco mais profundo, assim, então, pera, tá errada essas dinâmicas, tem até uma série que eu recomendo pra vocês, tá? Na Netflix, que se chama Dirty John, tá? Essa série, vocês vão entender como funciona a dinâmica de um relacionamento abusivo, vocês vão, inclusive, ver esses 4 fatores, né, esses fatores específicos dentro de um relacionamento abusivo, tá? Então a pessoa começa a pisar muito em ovos, a repensar muito o dia a dia dela, se eu faço, se eu não faço tal coisa, se eu saio, se eu não saio, se eu vou, se eu não vou, tenho que falar com ele, tudo ela fala assim, não, eu tenho que falar com ele. Veja, não é uma questão de cumplicidade, eu vou perguntar a opinião dele, eu vou ver se tudo bem pra nós, diante daquilo que a gente tinha combinado e tal. Não, não é isso, porque isso é natural num relacionamento, num casamento. Não, é uma coisa do tipo assim, eu vou ver se ele deixa. Eu vou ver se ele deixa eu ir. Eu vou ver se ele me permite fazer isso. A pessoa entra nesse lugar, tá? Uma outra coisa é que a pessoa começa a desenvolver alguns danos emocionais e psíquicos. Então ela começa a entrar em determinadas paranoias, ela começa a ficar completamente... você começa a perceber que a pessoa começa a ficar acabada, assim, ela não se cuida mais, ela entra num estado realmente... Muitas mulheres entram em depressão mesmo, um processo de autoabandono. A autoestima dessa mulher está completamente abalada, a visão que ela tem de si, até porque parte dos abusos, a grande maioria, gente... alguns têm, sim, violência doméstica, mas como eu falei lá atrás nos relacionamentos tóxicos, a violência doméstica não configura necessariamente que aquela dinâmica é abusiva, pode ser tóxica, percebe? Então, não necessariamente um relacionamento abusivo tem violência doméstica, parte dessa violência é violência psicológica mesmo, onde o abusador ele vai trazendo, através de manipulações, de verbalizações, de frases, de efeitos, né, que ele vai trazendo ali para aquela vítima, uma sensação nela de insuficiência, eu preciso dele, eu sou dependente dele. Essa mulher, ela entra num estado de dependência desse homem. Ela se vê completamente dependente dele, ela não consegue mais enxergar a vida dela sem essa pessoa. Por isso que é tão desafiador para muitas mulheres saírem de um relacionamento abusivo. Até porque elas começam a ficar também com medo desse homem, tá? E quarto e último fator, e esse fator ele é assim decisivo para você determinar se esse relacionamento é ou não abusivo, está dentro de uma dinâmica abusiva, é que existe um desequilíbrio de poder, tá? O que seria isso? A vítima, ela é completamente submissa. Não existe um debate, não existe a minha opinião diverge da tua, não existe isso. Não, eu vou sim, porque eu quero ir e acabou, e não tem essa de você falar dessa forma comigo, não tem, a vítima ela não se vê em condições de rebater aquela tudo pessoa. Bem. Porque ela se coloca num lugar de muita inferioridade, de submissão, mas eu não quero perder essa pessoa. Existe uma criança com muito medo ali de perder aquela outra, aquele ser. Que no começo, o abusador, quando ele chega, ele é um príncipe encantado. Ela é aquela pessoa que fala tudo o que você quer escutar. Vem cá, meu amor, vamos num cavalo branco por aí. Eu nem vegano isso daí, mas é tipo isso, tá? Ele vem num cavalo branco, sabe? Príncipe encantado. Outro dia eu vi até um meme muito interessante, onde fala assim, cuidado com o príncipe encantado, que ele pode ser o Sérgio Malandro. Do Lua de Cristal, sabe? O filme. Dependendo da geração que você é, você não vai saber do que eu tô falando. Depois dá um Google e pesquisa, porque esse meme foi incrível. Foi super da minha geração, Lua de Cristal. Aliás, Sérgio Malandro, nada contra, mas bem interessante isso daí, né? Bem legal, assim, tem uma profundidade, né? Nesse meme. Que é isso, né? Que príncipe é esse? Que príncipe encantado é esse que você tá tanto esperando, né? Que dinâmica é essa? Que idealização é essa? É olhar mesmo com carinho para isso, se não existe dentro de você uma autossabotagem, uma pessoa que de repente você não vê valor em você. Então qualquer pessoa que aparece, nossa, ela já é incrível, nossa, ela me quer, ela gosta de mim, é sério? Caramba, eu não sabia que eu era tão merecedora de atenção assim. Então passe a entender e aceitar e validar teus valores, quem você é, e aí sim você vai entrar num fluxo de relacionamentos funcionais, tá?
Bom, eu teria várias outras coisas para falar sobre relacionamento abusivo, mas eu vou deixar isso para um vídeo específico sobre relacionamento abusivo, os tipos de abusadores que existem, os tipos de abusos que existem, psicológicos. Vou falar um pouco da Lei Maria da Penha, enfim, que, né, entrou em vigor aqui no Brasil em 2016. Você vê que é recente historicamente quando a gente fala disso, mas vou deixar isso para um outro vídeo. Então, esses foram os tipos de relacionamento, as dinâmicas que existem de relacionamento. As pessoas costumam colocar tudo no mesmo balaio. Eu já vi várias pessoas, assim, profissionais, assim, exímios, que eu admiro, inclusive, falar de relacionamento tóxico-abusivo como se fosse uma coisa só. Tóxico-abusivo, tóxico, não são. Não são, as dinâmicas são diferentes. E a gente precisa começar a falar sobre isso, até para não ser injusto, né? Eu gosto disso porque traz uma lucidez, uma clareza do que é o que, e a gente acaba não sendo injusto com ninguém, né? Imagina, você fala, esse relacionamento é abusivo, o fulano, a fulana é abusiva. Uau, pera, você pode estar sendo injusto. Na verdade, esse pode ser um relacionamento tóxico. Na verdade, ambos estão em pé de igualdade e a gente está aí caindo num julgamento. Então, essa graduação, essa especificação faz com que a gente traga justiça, né, para as designações e para as dinâmicas específicas, né, os nomes, enfim, né, aquela coisa de dar nome aos bois. É isso, gente, vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito aí sentido para você. E se você gostou, dá o seu like, divulga para mais pessoas. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se, né? Coloca aqui, estou inscrita neste canal para você receber sempre aí as notificações dos próximos vídeos e, obviamente, estar sempre em contato aqui com a gente. Ficou uma dúvida? Escreve, não deixe de escrever, fazer o seu comentário. Se eu não sei se eu concordo com isso, bora falar, bora debater. Eu sou a pessoa que adora conversar, debater e de entender. Eu sou extremamente curiosa, quero saber o que você pensa sim, porque para mim é muito importante. Um beijo e até a próxima.